Olá, estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Tem a grata satisfação de estar recebendo de volta meu grande amigo Alcides Longo de Barros, ele que é o nosso querido presidente da Câmara, né? Vai até o dia 31 de dezembro e vem aqui contar para a gente, fazer um resumo desse trabalho excepcional. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Santiago. É um prazer estar aqui de volta, né? É sempre bom estar aqui na TV Sete Lagoas, porque é uma televisão de abrangência, uma televisão isenta, uma televisão que prima pela verdade e pela isonomia de tratamento com o cidadão sete-lagoano, principalmente com as autoridades. Então, eu, como presidente atual da Câmara, como disse você, estou findando o meu mandato como gestor da Câmara Municipal. Estarei respondendo pela gestão até dia 31 de dezembro. E, graças a Deus, é bom estar aqui com essa oportunidade para a gente, dentro da sua... o seu métier aí, por onde você vai... Como diz a nossa pauta, né? Por onde você vai nos conduzir, é bom para a gente poder fazer com que o nosso querido sete-lagoano tenha mais informações a respeito do nosso trabalho, enquanto administração da Câmara Municipal. Que bom. Pois é, eu quero até registrar aqui também que esse programa é mais um dos programas que a gente veicula na TV Sete Lagoas, disponibiliza também no nosso canal do YouTube, e na sexta-feira, às 20 horas, estaremos também na TV Com BR, canal 28 da Sky e da Oi TV para todo o Brasil. Por isso eu cumprimento a você de qualquer lugar do Brasil que esteja assistindo o nosso programa aqui, falando de Sete Lagoas, falando das coisas da nossa cidade, e com esse canal comunitário nacional podendo mostrar, né, o que acontece também aqui na nossa cidade para todo o Brasil. Lembrar que nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br, né? A nossa parceira aqui no Clube Náutico, você é parceira tanto nos nossas transmissões que a gente faz lá no Clube Náutico, na internet, também no nosso site, né, que é o site tvsetelagoas.com.br. Temos mais de 10 anos de parceria, uma empresa incrível, né? Se você precisa de fazer o seu site, de hospedar o seu site, de fazer o seu e-commerce ou a sua rede social, faça contato, www.5bits.com.br. Abraço para todo mundo também da ABC Com, da TV Com BR, Com Brasil, que está conosco aí, transmitindo o nosso programa para todo o país. Pastor, uma coisa que eu quero aproveitar esse início aqui, já que eu estou falando também para a TV Com BR, a Com BR é uma emissora, uma conquista muito grande, né, das TVs comunitárias, das associações, né, de TV comunitária, e a gente fala nesse momento para todo o país. O senhor, como presidente da Câmara, eu acho que deve ter tido, além, né, de outras épocas, um raio-x muito forte da cidade de Sete Lagoas. Queria que o senhor falasse, né, para o nosso telespectador, principalmente de fora, sobre Sete Lagoas. Como é que o senhor vê a Sete Lagoas hoje? O que a gente tem hoje de importante aqui, né, até de atrativo para outras pessoas que venham conhecer a nossa cidade? Bom, Santiago, na realidade, nós temos no nosso brasão, né, brasão oficial da nossa cidade, uma frase auspiciosa, uma frase maravilhosa. Está lá no latim, mas conhecido de todos os sete-lagoanos, se não de todos. Ad altiora nata, nascida para o alto, nascida para ser grande. Nós temos 250 mil habitantes. Nós estamos dentre as 10 cidades cuja a pujança de progresso, Sete Lagoas está dentre estas. Uma cidade que a gente vê, na realidade, como disse você, a gente já tinha uma visão nítida da cidade, mas evidentemente que dentro de eu vou colocar de uns 10 anos para cá, apesar de ter estado lá nos idos de 2000, na inauguração da nossa Fiat Iveco, aqui em Sete Lagoas, foi a primeira grande, né, mega indústria que se instalou em Sete Lagoas. Até fazer um parâmetro, tanto que de 200 mil habitantes para 250 mil habitantes, foi um salto, né? Uma rapidez muito grande. É exatamente isso, em função
em função exatamente de Sete Lagoas, já de alguns anos, eu disse 10, 15 anos para cá, Sete Lagoas tornou-se, na realidade, uma cidade atrativa, em função de imigrantes. Nós recebemos muita gente que veio para Sete Lagoas atraída exatamente pelo progresso que estava previsto, que já estava sendo visualizado em um futuro curto. E nós continuamos nesta propulsão de progresso. Veja que Sete Lagoas, na contramão, na realidade do país inteiro, é uma cidade que tem atraído empreendimentos na área do comercial, na área industrial, aumentando a receita do município de uma forma estupenda, como você disse, de 200 para 250 mil habitantes, dentro de 10, 15 anos, 250 mil habitantes, uma média aí de crescimento, na realidade, de 20% dentro desse período. E isso não é outra coisa senão, a cidade se tornou um polo industrial, um polo comercial. Eu fico maravilhado de ver como a cidade tem atraído na área do comércio, principalmente da questão de hipermercados, os tais atacarejos. Você veja como isso é geração de esses emprego. Esses atacarejos, inclusive, diga-se de passagem, eles não estão aqui só para vender para o Sete Lagoano, né? É para uma região, né? Não tenha dúvida, ela atrai, né, o nosso colar da cidade de Sete Lagoas, as cidades circunvizinhas, elas dependem destes atacarejos. E hoje nós estamos aqui com 3, indo para 4, atacadões mesmo, que na realidade movimenta o comércio de Sete Lagoas, bem como outras áreas do comércio. Então eu vejo Sete Lagoas como uma cidade promissora, uma cidade maravilhosa, uma cidade que, se bem gerida, com uma visibilidade, com uma administração de uma visão ampla, é uma cidade que tem tudo para chegar nesta realidade do seu brasão, nascida para ser grande, nascida para o alto. Eu gemo do verbo gemer no meu interior em prol da dinamização e do trabalho, na realidade, do turismo para Sete Lagoas. E quando eu falo de turismo, além de estarmos hoje um polo industrial, um polo comercial, um polo universitário, quantas faculdades nós temos, além de universidades, e a gente vê que já é essa atração. Imaginemos nós, o poder público não precisa se envolver na execução da preparação da cidade para se tornar um polo turístico. O negócio é abrir as compostas da cidade, entregar para os empreendedores do turismo, porque a cidade já colabora com o turismo, a sua topografia, a sua situação geográfica, um aeroporto vizinho, uma rodovia federal que liga do sul ao norte, principalmente a capital federal. Nós temos aí uma malha rodoviária sendo reativada de Goiás a Espírito Santo, passando por nós. Veja só como essa cidade, se trabalhada através dos empreendedores, numa parceria público-privada ou mesmo na concessão direta, para que Sete Lagoas se torne este polo industrial e atraia não só estabelecimentos para se tornar estabelecimento aqui, trabalhado o turismo ou a preparação da cidade, oferecendo na realidade essa questão da estrutura turística, nós vamos ter o Brasil dentro de Sete Lagoas. E isso traz para nós o quê? Um pool de crescimento e de projeção de Sete Lagoas para o cenário nacional e, por que não dizer, mundial. O nosso aeroporto é internacional. É um aeroporto internacional, é um aeroporto industrial,
Nós temos aí coisa que foi falada em 2015 e que agora começou novamente a ser ventilada, a possibilidade da instalação do Porto Seco em Sete Lagoas. Esse assunto voltou? Tá no seu embrião, está no seu embriãozinho. Infelizmente, em 2014, 2015, a coisa estava aflorando já quase que pronto para estabelecer. Nossa, isso aí se voltar. Mas aí houve, né? Houve a transição, a alternância de gestor, e quem entrou não levou em consideração a importância disso. Mas já está se aventando. Sensacional, né? Já está se aventando essa possibilidade. Imagina um Porto Seco em Sete Lagoas, com uma ferrovia, como eu disse, que está sendo reativada de Goiás, do centro, né? do nosso grande centro do país, né? Região central do país, Goiás, e vindo por Minas Gerais, passando por Sete Lagoas, indo para o Porto Tubarão, no Espírito Santo, além do aeroporto internacional, da rodovia. Outra coisa que nos falta muito é, na realidade, construirmos ali um portal de bem-vindos a Sete Lagoas, mas uma coisa da magnitude que é a cidade. Não é uma coisa acanhada que você tem que se esforçar para ver, não. É alguém que, passando de longe, possa enxergar, opa, o que é aquilo ali? É a cidade de Sete Lagoas. Esta cidade, eu já ouvi falar, é uma cidade de proporção maravilhosa. Deixa eu entrar nela. E aí, querido, rede hoteleira, restaurantes, comércio como um todo, nossa cultura, nossos artistas, enfim, uma série, nossos artesãos, artistas de palco, artistas do artesanato. Então, a gente vê que Sete Lagoas é, na realidade, uma cidade que, se administrada com uma visão, uma mega visão de metrópole, nós nos tornaremos a cidade dos nossos sonhos. Verdade. E a gente sabe, né, que tem muita gente assistindo a gente, que talvez gostaria de vir para cá, mas nós temos aí, né, a prefeitura atuando muito, a Câmara de Vereadores atuando muito, e é interessante que a pessoa, ao vir antes, né, consulte os órgãos, né, pastor, para que conheça um pouco melhor, saiba as informações, né, para não vir de qualquer jeito também, né? Com certeza. Nós temos aí, não na proporção que deveria ser, sem querer denegrir ou criticar, mas nós temos aí o Centro de Apoio Turístico, né? Temos o nosso CAT, que está lá à disposição, temos o nosso CDL, nós temos os meios pelos quais as pessoas possam se informar adequadamente. E até porque Associação industrial também. Entrar no próprio campo industrial, conhecer o que a cidade tem de relevância. Aí ela vai descobrir que nós temos uma universidade, uma faculdade de medicina, nós temos várias faculdades de direito, de psicologia, engenharias, nós temos, enfim, o que Sete Lagoas precisa, na realidade, está por vir. O negócio é propagar o que tem, atrair as pessoas e outros empreendedores entenderem que uma cidade, na proporção desta, que tem atraído tantos, por que eu não estar no contexto de uma cidade promissora como esta? Eu me lembro muito bem quando nós tivemos o prazer de receber aqui, acho que é Pedro Barufo, né? O ex-prefeito de Gramados. Eu lembro da visita dele. Ele esteve aqui e nós apresentamos a cidade para ele, enquanto vereador, e acompanhado com o prefeito atual, na ocasião. Aí, apresentando para ele a cidade, ele subiu na nossa Serra Santa Helena, olhou para a cidade, olhou, se a minha cidade Gramados tivesse isso que tem aqui. Gramado tem 70, 80 mil habitantes, mas passa mais de 1.500.000 pessoas por ano em Gramados, porque é uma cidade bonita, uma cidade florida, uma cidade alegre, uma cidade preparada para o turismo, uma cidade de diversões diárias e noturnas, diurnas e noturnas, uma cidade que atrai o Brasil e o mundo. 1.500.000 pessoas passam por lá por ano, por causa do que ela tem a oferecer única e exclusivamente atrações turísticas. Imagina
Porque o turismo, na realidade, ele acaba sendo a mola mestra da propulsão da cidade em todos os seus segmentos. Aí vem por causa da cultura, vem por causa do regionalismo, vem por causa das artes artesãs, vem por causa das diversões que existem, vem por causa da própria topografia da cidade, as nossas lagoas, né? a nossa gruta, a nossa serra, o nosso mirante. Cadê nossos voos livres? Cadê os nossos paraglider? Não há incentivo para isto? Precisa ter. É necessário que tenhamos, que a gente faça da cidade essa cidade, que seja esse polo turístico em prol de um crescimento amplo em todas as áreas. Então eu sou orgulhoso de ser um cidadão, eu sou cidadão honorário, né, de Sete Lagoas. Eu nasci em outra cidade, mas eu adotei Sete Lagoas como a minha cidade preferida, sem demérito da minha cidade natal. Mas, afinal de contas, eu cheguei para aqui em 89, fui abraçado, muito bem acolhido, como eu abracei e acolhi também Sete Lagoas, no meu tete-a-tete, no meu dia a dia. Desde que pus os pés aqui, eu simplesmente vim. E não saiu mais. E não saí mais porque eu vim para servir. Eu quero ver Sete Lagoas, a cidade que quero para os meus netos. Eu quero ver Sete Lagoas, a cidade que possa estar no páreo com as cidades mais propaladas do Brasil a nível de atração. E é possível fazer isso, com certeza é. Pastor, eu acho que nós não tivemos a oportunidade de dialogar sobre isso, mas nós tivemos recentemente a eleição, né? E ao tocante à nossa cidade, né? Nós tivemos aí apenas a reeleição de um deputado estadual, né? Muitos candidatos, um processo bastante questionado, né? Queria a sua opinião sobre o que foi a eleição de 2022 para Sete Lagoas. Eu estive aqui consigo quando eu fui questionado por Vossa Senhoria se neste pleito eu colocaria meu nome à apreciação. O meu partido fez de tudo para que eu pudesse colocar o meu nome à apreciação. Eu creio que eu seria mais um dos que não lograria êxito, em função exatamente da pulverização. Todo mundo quer ser. E também é uma utopia, sabe, Santiago? Já foi discutido várias vezes. É uma utopia. Por que não reúne toda esta gama de políticos da cidade com os segmentos industriários, segmentos comerciais e tá? Por que não reúne e faz uma prévia para que nós tenhamos aqui o mínimo de candidato possível, que Sete Lagoas pode muito bem. Eu acho que até poderia ter até 20 candidatos, desde que o grupo principal da cidade apoiasse um candidato, né? Porque vamos falar das duas eleições. A eleição para prefeito é uma coisa, mas a eleição para deputado é outra coisa. A eleição para prefeito, você vai ter ali os grupos que vão disputar, pode ser até 10, 20 grupos, um deles vai ganhar, mas é daqui, está por aqui, né? De um jeito ou de outro ele vai administrar a cidade. Só que quando você tem, por exemplo, um deputado estadual e um federal, aí quem vencer, vence para todos, né? Pois é, por isso, vence para o bem de todos. Então, é por aí que eu acho que tem que ter uma união, por exemplo, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, dos órgãos, como o senhor disse, né? Vou citar aqui CDL, CDI, né? ACI. Né? Não, mas é exatamente isto, porque esse afã de ser candidato, tem pessoas que falam, eu vou ser candidato, eu vou ser eleito, eu vou ter 150 mil votos. A pessoa não tem noção. Nós tivemos exemplo de candidato que não teve nem 8 mil votos, falou que ia ter 200 mil. Não teve 5 mil. Então, esse é que é o problema. Quando o meu partido, desde o início da eleição, para apoiar o prefeito que está aí, então, um acordo partidário, não sei o que tem, coisa e tal, um candidato a deputado estadual, então,
do meu partido sobrou eu. Eles queriam porque queriam que eu fosse candidato. Eu não posso, não vou, não entro nessa. Eu não tenho motivação, estou sem entusiasmo. E até minha família não está muito afim que eu entre. Mas, desconsiderando esses fatores, analisando o próprio cenário de tantos candidatos, além dos que vêm de fora, a gente verificou a possibilidade de eleger alguém muito remotamente. E o que foi eleito, ele foi eleito porque ele soube trabalhar, não Sete Lagoas, ele soube trabalhar a região. Ele tinha por onde trabalhar a região, porque ele foi reeleito. Então ele tinha muitos municípios aos quais ele, no seu mandato, já havia feito aquele casamento das emendas que, querendo ou não, com um pleito de gratidão, aquele prefeito, aquele presidente, vereador, aquele destacamento policial, aquela coisa toda. Então, aquelas instituições que, na realidade, a alma da cidade, abraça esse candidato, porque esse candidato estava lá, apadrinhando a cidade e tudo, então foi muito bem e muito merecido. Os nossos aqui, ficou aquele negócio, bate-cabeça, você topava com o candidato para todo lado. Eu preferi, na realidade, me neutralizar no direito que nós temos do sigilo do voto. Eu preferi me neutralizar sem que, porque, puxa vida, eu conheço todos são meus amigos, eu abraço todos todo dia. Eu vou optar por um, então, em quem eu votei, não entrei no contexto da campanha em prol de A ou B ou C, no sentido de destacar, de mostrar a imagem e tudo, porque eu vi que havia muita pulverização. E eu percebi que, dentre todos, a possibilidade, a probabilidade de eleição de um ou de outro era muito remota. Mas em função disso que você falou, por fragmentar os grupos, ou seja, não formatar um grupo e ungir ungir dois. Sete Lagoas pode fazer muito bem com 170 mil votantes, eleitores, nós teríamos condições de fazer aqui 2, 3 deputados estaduais, sendo otimista, né? Porque a gente pode contar com os votos de fora, por exemplo, como o deputado eleito foi. Exatamente. Não precisa contar só com o daqui, tá? Poderíamos muito bem. É como se fosse uma mini capital de uma região. E com uma estratégia bem montada, poderíamos sair daqui, por que não, com 2 deputados federais? 170 mil eleitores, deputado federal aí com 65. Mas aí que está, né? A gente tentou uma linguagem desde o início, né? Pelo menos aqui na TV, a nossa linguagem era essa, né? Vote em pessoas de Sete Lagoas, trabalhe por pessoas de Sete Lagoas. Só que chegou num momento, próximo à eleição, que eu identifiquei o seguinte: nós tínhamos, por exemplo, 2 candidatos, um a deputado federal e outro estadual, no mesmo partido. Porém, o estadual estava dobrando com um de fora e o federal com outro de fora. Aí eu falei assim, não, aí agora atrapalhou tudo. Bagunça. Aí bagunçou tudo. Então ficou sem Você vê que, infelizmente, olham para tem essa pretensão de ocupar uma cadeira no Legislativo do Estado ou da União, mas na realidade parece estar visando a sua pessoal projeção. E tem também o que foi dito, né, que alguns nomes entraram meio que como um pré-ensaio para uma candidatura a prefeito daqui a 2 anos. Né? Eu acho que é um absurdo isso, né? Pois é. Você deixar de ver o sucesso da cidade com um deputado para ver seu nome. Infelizmente, esse negócio de candidatar para deixar o nome em evidência é um estelionato político. Eu candidatar sabendo que não vou ser eleito, mas eu quero deixar meu nome em evidência, porque daqui 2 anos tem mais eleição. E a probabilidade mínima de ser eleito é brincadeira. Acaba acontecendo, perder agora como perdeu nesta
para o Estado e não apresentando trabalho e não convencendo a população, em 2024... Porque o número de votos não quer dizer nada, né? O que quer dizer, daqui a 2 anos, quer dizer, é o trabalho que você apresentou durante esse período, né? Porque você tem um mandato de 4 anos. Então, geralmente, as pessoas olham para trás nesses 4 anos. O que você fez durante esses 4 anos, né? Com quem você andou? Né? Aí agora para a eleição você está junto com quem? Qual que é o seu grupo? Qual a sua... Santiago. Né? Então, assim, Santiago, a coisa é muito complicada. Santiago, você colocou, você tocou o dedo numa ferida que dói na alma da gente. Porque eu não diria levar a coisa política, a divergência política para o campo pessoal. Mas espera aí, pelo menos um pouquinho de moral, né? Hoje eu xingo, brigo, denigro, mostro os podres e amanhã estou de braço dado em prol de quê? Para adquirir o poder, conseguir... Mas a gente tem visto isso, viu, pastor? Ah, não, pois é, tem visto isso e é por isso que eu não entro nessa. Eu faço política diferente. Eu não levo nenhuma divergência política para o campo pessoal, mas se eu me divirjo aqui com seriedade, politicamente, no campo político, amanhã eu não abraço com você, não. Não abraço mesmo, eu prefiro abandonar a vida pública, porque, olha, uma coisa que há muito os nossos patriarcas da política, como dizia o nosso querido Ulisses Guimarães, eu posso perder tudo, mas a honra, não. Um homem sem honra, um homem sem credibilidade, sem moral, ele não é alvo de credibilidade de ninguém. Então, se eu me divirjo aqui com seriedade, divergência mesmo, coisa que não dá para comungar, e sou hoje um adversário político, não vou levar para o campo pessoal. Mas amanhã está de bracinho dado, na mesma foto, igual a gente vê até no Senado Nacional, quebrou, corrupto, ladrão, explorou, roubou, sei que tem, coisa e tal, papapá, e de repente está junto. Infelizmente a política nacional ela é um péssimo exemplo em vários vários sentidos, né? Agora eu vou dentro desse aspecto político, mas eu vou te questionar uma coisa que eu presenciei recentemente. Eu estive lá na Câmara na votação, né, da eleição da mesa diretora. Por sinal, o senhor administrou lá muito bem, te parabenizo por isso. Obrigado. Não deixando assim, né, a coisa tumultuar, principalmente. Mas eu percebi depois, né, porque eu vi que no dia lá todo mundo queria se manifestar, e eu acho que o senhor foi muito preciso em dizer, né, que no código, né, que está previsto para a eleição, no regimento interno, que ali não precisava de justificar, você não tinha que votar, justifica, né? Não se justifica voto em eleição. E eu só não entendia, tipo assim, porque tinha uma chapa única, então às vezes não precisava nem de ter a reunião, mas tudo bem, talvez isso aí... a legitimação, né? É uma legitimação, né? Mas aí depois eu ouvi de alguns vereadores dizendo que a eleição pudesse ser como é que é? Justa, né? Porque estava dentro do processo normal, mas ela era imoral. Eu vi vereador falar isso na tribuna, que a eleição foi imoral. Não é uma fala muito agressiva para os pares que estão ali, mesmo que você tenha essa questão de situação, de oposição, direita, esquerda, o que está acontecendo realmente? Na realidade, por mais que eu saiba que tenha havido ou não interferência externa ou não, quais foram os motivos e interesses que conduziram para aquele resultado, eu acho que as palavras não podem ter esse estilo, que eu chamaria até de desrespeitosa, como você acabou de citar. Acho que, como eu estou apenas citando o que eu ouvi, tá? Pois é. Acontece o seguinte, não adianta as pessoas quererem falar ou quererem afirmar uma coisa que não seja realidade.
Gente, eu não estou dizendo que houve, nem estou dizendo que não tenha havido. Mas em todas as casas legislativas, quer na União, quer nos estados, quer nos municípios, se o gestor tem o seu grupo, ele reúne com o seu grupo. Ele reúne com o seu grupo, ele tem lá a sua preferência, mostra o caminho que queira seguir, quem quiser seguir segue, quem não quiser não segue. Eu acho que não pode haver subserviência, tem que haver independência. Como eu pude, como presidente, presidindo a eleição, no dia, como lembrou bem, o nosso regimento, até por uma questão de lógica, o próprio voto que eu dou, sim ou não, já é a justificativa. Se eu disse não, é porque a pessoa não tem o perfil que eu gostaria que tivesse. Então não é meu candidato. Se eu disse sim, é porque a pessoa preenche as minhas expectativas ou eu queira ser neutro. Eu não vou ser contrário porque a pessoa não preenche os meus objetivos, o meu ponto de vista, mas de foro íntimo, nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho o direito de votar independentemente. E eu tenho a minha imunidade por palavras, opiniões e votos, e cabe a mim decidir. Eu, como disse, eu não fui chamado nem para a esquerda, nem para a direita, não fui abordado por candidato A, nem B, nem C, nem por influência externa à Câmara. Eu votei por uma questão de coerência. Nós somos, na realidade, um grupo que viemos desde o início deste mandato e havia, sim, um tratado entre nós que o nosso presidente sairia do nosso grupo, qualquer um que fosse. Então, no meu íntimo, votei por uma questão de coerência. E votei por Então é muito bom a sua fala, para a gente esclarecer isso para o nosso telespectador, que não tem nada de ilegal e nem de imoral nesse processo. Não existe ilegalidade nem imoralidade nenhuma. Quer dizer, a maioria escolheu o nome X, Y, Z e tal. Eu só não posso concordar, e a gente não tem como nem identificar A ou B, o que aconteceu nos idos de 1988, 89, 90, 91, como é que é? 94 em diante. Me ajuda aí. O Fernando Henrique Cardoso foi até 2002. Isso. 88. Então, em 87, 86, 87, o Fernando Henrique Cardoso tinha o Serjão, ministro ministro das Comunicações. E ali, naquela ocasião, houve aquela conversa, não sei o que tem, que o Serjão andou com a mala e pagou 200 mil para cada deputado para votar aquela PEC da reeleição. E o Fernando Henrique conseguiu se reeleger através dessa manobra que ele usou o Serjão. Eu não posso de jeito nenhum admitir que isso ocorra. Comigo não ocorre. Nunca ocorreu e jamais ocorrerá. Se eu continuar na vida pública, até quando não sei, o amanhã pertence a Deus, mas não tem dinheiro que me compra. E não tem influência de A ou de B que me faça decidir. Eu tenho meu foro íntimo e a minha autocrítica. Eu até assim, eu vou colocar uma posição aqui, não estou colocando o que eu penso, mas é uma análise geral, de desde quando o Brasil começou a ser colonizado, né? Se você pega a história do Brasil, né, desde o seu início, você vai ver que nós tivemos, durante a nossa colonização e depois, né, a gente com as nossas próprias pernas, vários acontecimentos. Vou dizer aí, por exemplo, da questão lá do mensalão, como todo mundo falava. Naquela época, a gente via uma coisa que acontece nos Estados Unidos, né? Porque, igual, por exemplo, guerra. Por que tem guerra? Porque você precisa da indústria bélica para defender o seu país.
né? Você vai lá, a indústria bélica patrocina os candidatos se elegem e os candidatos votam a verba para fazer as armas, né? Hoje em dia mais armas mais potentes, né? Mas aí as armas ficam lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que tem que fazer com elas? Tem que gastar elas, né? Exatamente. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que criar a guerra. Né? E no Brasil, eu lembro que falava muito sobre as empreiteiras, né? As empreiteiras vinham, elas patrocinavam os candidatos se elegiam e depois os candidatos vinham prestigiavam naquelas obras, grandes obras que tinha que fazer. Tudo isso faz parte de uma cultura, né? Faz parte. Então eu acho o seguinte, a partir do momento que você chega lá e fala assim, não, eu não quero que tenha mais isso. Eu acho que isso é uma peneira que está passando. Eu vejo. Eu não estou trazendo isso para eleição da mesa diretora, não. Claro, mas eu estou dizendo o seguinte: se você tem um grupo lá, que aquele grupo acordou alguma coisa, e esse grupo é a maioria, você não vai vencer ele, não adianta. Isso é questão de grupo, essa base de apoio. Eu disse, inclusive, sobre a eleição, né? Se você vai ter uma eleição, por exemplo, vamos colocar para prefeito, você pode ter 20 candidatos. Mas se você tiver um grupo aqui grandão, como eu disse, né? Câmara, Prefeitura, CDL, assim, não adianta você brigar com ele. Aquele grupo é maior e ele está focado, vem com investimento, vem com... Você não vai vencer ele. Exatamente. Você ser numa bandeirinha sozinho não vai fazer. Com certeza, é isso mesmo. A gente não traz isso. É como a gente está fazendo uma análise da situação em termos de eleição, de mesa. A gente sabe que, por exemplo, Trump nos Estados Unidos agora, ele está ressurgindo das cinzas, mas houve todo aquele movimento ali para as eleições do republicano, com os democratas. E outra coisa, né, pastor, que a gente tem que lembrar também, né, vamos falar aí de uma partida de futebol, por exemplo, que nós fomos desclassificados. Você tem que lembrar que quando você entra em jogo, tem outra equipe do outro lado, né? Se você é um candidato a alguma coisa, pode ter outra ali. Você pode ter ficado ali algum tempo ali, achando que você estava né, no topo e tal. E o outro cara estava lá trabalhando, estudando, correndo atrás, fechando parcerias, correndo, se melhorando, usando tecnologia, usando não sei o quê. E a hora que você vê, se você assusta, ele está lá em cima e você está lá embaixo. Exatamente. Quer dizer, então, estratégias. É estratégia. O camarada é estratégia, é inteligência, é habilidade. Então, inclusive, nesse sentido, eu estou até evoluindo aqui na nosso bate-papo, é sobre a questão de oposição também, que eu cheguei a citar aqui com alguns vereadores, né? Que eu acho que a questão que tem na Câmara de Vereadores, que é muito importante falar sobre ela, é sobre a fiscalização, que é uma função dos vereadores, né? E se comentou lá também na Câmara que os candidatos, os 13 vereadores que são do lado, né, que apoiam a gestão municipal, que não fiscalizam e que o outro lado fiscaliza muito, né? E aí é onde eu acho que a gente questionou aqui também, é sobre a questão da fiscalização. Por exemplo, se você me pedir para ir lá fiscalizar uma obra, eu vou lá dar uma olhada na obra, mas eu não sou engenheiro. Não, mas isso aí é muito relativo. Eu não entendo daquilo. Isso é muito relativo. Se o senhor vai no hospital, por exemplo, fiscalizar alguma coisa que está acontecendo lá, o senhor vai... Isso é muito relativo, porque o caso é o seguinte: este negócio de que só a oposição fiscaliza, isso é injusto. Eu acho que a natureza, a forma de trabalhar, o estilo de trabalhar, ele difere de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei cumprindo a minha função de vereador como fiscalizador e como legislador. Mas como é que eu fiscalizo? Eu vou em loco, constato os fatos, relato os fatos, até fotografo os fatos e levo às secretarias atinentes àquele caso, levo ao prefeito, converso no gabinete, mostro a necessidade de ser feita. Porque esse negócio de microfone na Câmara, com gritaria e ficar colocando defeito em tudo, isso não é fiscalizar. Isto é uma questão mais pessoal, de interferência de oposição, do que uma fiscalização
legítima no sentido de elencar os problemas que porventura foram constatados e, evidentemente, a Câmara é um poder independente, autônoma do Poder Executivo, mas a gente não pode ficar tentando destruir um ao outro. A gente tem que unir forças, fiscalizar significa verificar algum fato que não esteja adequado e buscar solução junto ao Executivo em prol da população. Não é destruir o Santiago que eu vou me tornar um comunicador na televisão. Pelo contrário, o que eu porventura veja que o Santiago em si, na sua função, poderia melhorar aqui ou ali, ou aquilo que foi feito não foi. Santiago, vem cá, vamos cá. Ô prefeito, por favor, veja isto aqui. Ô secretário, meio ambiente, olha aqui, obras, saúde. Secretário, vem cá, vamos conversar. Isto precisa ser feito. E às vezes a gente, até o chamado grupo de apoio, nós temos lá nossas pronúncias, a saúde está péssima, precisa de acontecer isso, não tem médico, não tem pediatra, não tem isso, não tem aquilo. A Secretaria de Obras, olha, essas lombadas têm sido feitas na cidade. E também tem uma questão da verbalização, que ela é muito importante no mundo atual, é porque hoje, quando você vai para a internet, principalmente na rede social, ela tem a versão do ser humano mais podre possível, né? Então, isso aí é um fato, gente, isso é um fato. Hoje, se você quer conhecer bem o lado negativo de uma pessoa, você vai na rede social que logo você vai ver que ela grita, que ela xinga, que ela berra, que ela coloca coisas que às vezes ela não colocaria pessoalmente, né? Então, essa forma de se comunicar na rede social, às vezes, ela estimula, né, o lado negativo, né? Eu não vou dizer que nem seja violência, mas ela estimula, e isso é uma coisa que transcende, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que nós precisamos ter nesses 2 anos aí próximos, que vai chegar a próxima eleição, é de uma harmonia maior na Câmara de Vereadores, né? Eu acho que os vereadores precisavam de conversar mais, né, entre situação e oposição, para que houvesse um pouco mais de educação na fala, sabe? Medir mais as palavras e pensar numa cidade onde por mais que você seja situação oposição, você, né, consiga conviver com paz, consiga conviver com harmonia. Porque tem horas, pastor, me desculpa, né? Mas assim, a gente vê certas situações em algumas reuniões, de certas falas, que dá vontade de ser simplesmente, não vou assistir isso não. Eu como presidente, quantas vezes a gente tem que intervir na fala, cortar uma fala, ou até mesmo falar mais alto do que quem está falando, para que esse que está falando me ouça, enquanto presidente, para que eu possa botar ordem na discussão, porque a coisa alcança um nível de irracionalidade no discurso. Não leva a nada, não ganha nada, não beneficia nada a população. Então, muitas vezes... provoca um caos desnecessário. Como o presidente, a prerrogativa é dele manter a ordem dos trabalhos, então ele interfere. E existem situações que, na realidade, não precisariam. Acho que ser oposição é salutar, tem que ter oposição. Tem, lógico, o papel da oposição é muito importante. Esse negócio de Eu acho que é muito importante a oposição, principalmente na questão da fiscalização, e como também é importante a mudança do gestor de dialogar com a oposição também, porque a oposição por um lado e o gestor por outro, eu acho que isso aí também não é legal. Não é legal. O gestor, uma vez gestor, nosso caso aqui somos 17, um é presidente, os 17 outros vereadores, este gestor estará defendendo a instituição, enquanto defende a instituição, ele está defendendo, trabalhando em prol dos demais 16 vereadores. Não existe esse negócio de temos 5, 6, 7 oposição, mas a maioria, eu vou trabalhar para a maioria, não.
enquanto gestor... Até porque Sete Lagoas ela tem uma premissa aí nessa questão de situação de oposição com o poder público, é que nos últimos anos a maioria das câmaras tiveram o apoio, apoiaram o gestor. Então, isso é uma característica da cidade. Exatamente. Não existe isso. Né? Isso em qualquer dimensão. Só não pode acontecer igual, por exemplo, eu me lembro muito da época da gestão do prefeito Márcio Reinaldo, que eu lembro no final do mandato dele, eu falava com ele: Márcio, não tinha jeito para você continuar. Por quê? Porque você apanhava todo dia na Câmara e apanhava todo dia no rádio de manhã. Então assim, se você tem uma cidade que bate numa pessoa, por mais que a pessoa não esteja bem, que você não esteja gostando, mas você tem que buscar uma harmonia, não é só bater, tem que ter soluções. Eu tenho um grande respeito pelo Márcio Reinaldo, mas o Márcio Reinaldo perdeu para si próprio. Não, eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte: a cidade ela precisava de converter. Sim, claro, aquele... Mas ele precisava dialogar com a cidade. Justamente. Ele não teve diálogo com a cidade, ele não teve diálogo com a Câmara. Ele se indispôs com empresários, ele se indispôs com o chão de fábrica, ele se indispôs com astrofísica. Mas o que eu estou querendo dizer, vê se o senhor entende, é que a forma que foi feita de ele se indispor e a imprensa e a Câmara se indispor com ele também e ficar naquela pressão... O problema quer dizer, acirrou uma diferença que ela não deu em nada para a cidade só perdeu. Mas o grande problema é que as ações e palavras do Márcio Reinaldo fomentava esse tiroteio para cima dele. Foi a questão do não, o que eu estou dizendo, não sei se o senhor concorda comigo, é que isso não leva a cidade para um lugar bom. Claro que não. A questão que eu estou dizendo é essa. Gente. Não estou dizendo se ele está certo ou se ele está errado, se os outros estavam certos ou errados. Eu estou dizendo é que a cidade, com isso, ela só perde. Não ganha nada. Nós vemos lá, o destino da palavra é o diálogo. E o diálogo é a elucidação de dúvidas. Então a gente tem que usar este argumento nessa busca de convergência de virtudes, de valores e trabalhar junto, com harmonia, para que a cidade ganhe. Na realidade não ganha nada. Esse embate não leva a cidade para... Pelo contrário, estagna a cidade e o povo fica. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando se governa com esse atrito todo, o povo geme, o povo sofre. Verdade. Por quê? Porque não há harmonia entre os poderes. Como é que o povo fica sem direção? Verdade. Pastor, faz um resumo desses 2 anos como presidente da Câmara. Na realidade, Santiago, eu sou do tipo seguinte: eu entrei para a Câmara assim, como gestor, 1º de janeiro de 2021. Primeira coisa que eu fiz, não alterei o quadro de servidores que estavam lá, porque todos estavam muito bem colocados, muito bem localizados, trabalhando devidamente. Fiz algumas pequenas alterações sem exonerar ninguém. De quem eram a indicação daquelas pessoas, qual o capital político, para quem aquelas pessoas estão, não me interessaram. Eu não me preocupo com uma administração em prol de angariar capital político. Eu quero administrar. Então eu trabalhei e procurei colocar as pessoas nos seus devidos lugares, onde eu percebi que tinham capacitação, competência técnica, disposição para o trabalho e lealdade. Então eu me acerquei de pessoas que me fez bem-sucedido na administração da Câmara. Foram 2 anos de harmonia, 2 anos em que eu pude equipar a Câmara adequadamente, 2 anos que eu pude fazer a conservação e manutenção do prédio com algumas melhoras e alterações internas. Eu trabalhei lá uma questão que vinha já estudada por engenheiros específicos, estrutural. Nós temos um arquivo que estava no 3º andar, em cima de 4
gabinetes no segundo andar. Ele estava no terceiro. A carga de peso era para cada metro quadrado 200 quilos. Nós já estávamos com 260 quilos em cima de cada metro quadrado. Então eu peguei e trabalhei de tal forma, alterei toda a estrutura da TV Câmara, levei a administração da TV Câmara para um outro compartimento, tirei o plenarinho onde eu coloquei a administração da TV Câmara, levei o plenarinho para o segundo andar, tirei a secretaria, passei para onde estava o arquivo, levei o arquivo para o primeiro andar. Temos lá o arquivo, pude comprar mais um armário que fica em cima do arquivo que eu tinha, preventivamente, para não haver uma tragédia, que já estava passando da hora. Nós trabalhamos valorizando os servidores, mantendo a boa e melhor condição de trabalho para os vereadores e para todo o administrativo. Trabalhei de forma isonômica, no sentido de respeito e valorização dos servidores. E o erário público, nós instituímos em 2021, setembro de 2021, o que pela lei federal determinou que iniciasse a prática do que havia determinado em abril de 2023. Eu já coloquei em 2021, que é a questão da licitação através do pregão eletrônico e não presencial. Porque eu não queria ver cara de fornecedor, não queria saber o endereço do fornecedor, não queria saber de nada de trato pessoal. Publica-se o edital, precisamos adquirir tal produto ou tal serviço, e discriminando tudo que era, como é devido no edital. Quem se interessasse inscrevia virtualmente, apresentava-se e este era classificado mostrando a documentação. E no dia do pregão eletrônico, no dia do certame, nós entrávamos para uma sala, nem o diretor de licitação, nem auxiliares, nem equipe, nem gestor administrativo, ninguém sabia quem era quem. Saía no painel lá, fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, tantos quantos fornecedores tinham credenciados para nos fornecer aquele trabalho ou aquele produto. A gente colocava o preço que a gente fazia, tomada de preço de mercado, e colocava o preço de referência. Então todos os participantes do certame sabiam qual o valor daquele produto. A gente indicava o preço referência. Digamos, R$60 mil é o preço referência desse produto ou desse serviço. Quando abrimos o certame, como agora é assim desde 2021, o que deveríamos praticar em 2022, quando abríamos o certame, damos 10 minutos a todos os participantes para darem os seus lances. Se nós tivéssemos lances até os 10 minutos, terminou os 10 minutos, o último lance, digamos, dos 70 mil de referência, o último lance parou em 41 mil. Nós abríamos mais 2 minutos. Se houvesse mais um lance vencendo aquele dos 2 minutos últimos, nós abrimos mais 2 minutos. E assim a gente vai abrindo mais 2 minutos depois dos 10. Havendo lances, dentro desses últimos minutos que a gente abre mais 2. Quando vence os últimos 2 minutos, não houve mais lance, então a gente declara vencedor aquele que teve o melhor preço, o menor preço, mantendo naturalmente a qualidade. Aí fornecedor 1, envelope, fornecedor 1, deixa eu ver qual fornecedor 1 que mandou o envelope fechado, está aqui. Fornecedor 1, a gente abre o envelope e lê então o nome da empresa que ganhou, e todos os participantes, linkado através do nosso sistema online, todos sabendo o que estava acontecendo. Por isso é que um dava um lance, o outro dava o outro dava o outro. Tá? Modernizou, né? Exatamente. Abríamos os envelopes, conferimos as certidões.
as pessoas tinham 5 dias, caso eu descobrisse que uma certidão tinha vencido pelo tempo que havia, do certame, do edital, da participação. Olha, você está precisando da certidão X, você tem tantos dias, 5 no máximo, para regularizar essa situação. Regularizando a situação, estava aprovado e pronto. Nós conseguimos, digamos lá, de 70 mil comprar produtos e serviços por 32 mil, 28 mil, através exatamente do pregão eletrônico. Foi um avanço. Então, a administração financeira da Câmara, o que mais me orgulha na realidade, foi isto. Porque eu pude, com toda essa estrutura, trabalhar, mantendo a Câmara com a qualidade que você vê que ela tem, rádio, TV, outros departamentos da Câmara funcionando perfeitamente, e com tudo isso, com o custeio que tivemos, eu pude devolver dia 17 de novembro, ou melhor, em 2021, eu devolvi 7 milhões e 400 mil. Do duodécimo. Do duodécimo. 7 milhões e 400 mil. Este ano, dia 17 de novembro, eu já devolvi 7 milhões. E estou contingenciando alguma verba, porque eu tenho rescisão, eu tenho 13º, eu tenho pagamento, eu tenho férias, eu tenho outra. Então, mas pelos cálculos, eu devo devolver mais uns 2 milhões e pouco. Em 2 anos de administração, eu estarei devolvendo para os cofres da Prefeitura quase 17 milhões. É possível administrar sem prejudicar a qualidade de trabalho, sem gastância. Porque eu entendo o seguinte, você deve gastar o que é necessário. É como eu faço na minha casa, é como eu faço na minha vida privada. Eu gasto o que é necessário, o que não é necessário eu não gasto. É melhor deixar contingenciado para uma necessidade que porventura surja. Então, essa devolução deste ano, por exemplo, prefeito, mas nós conversamos e ele somou os 7 milhões que já devolvemos a algum outro valor que ele tinha no caixa e fez o acerto das verbas rescisórias de servidores que haviam sido exonerados, que até então não haviam recebido seus acertos. Não é melhor eu ficar lá com a verba contingenciada, sem gastança, mas com responsabilidade? Eu ouvi muitas vezes, 6% de duodécimo é muito, por que não devolve por que não reduz para 4%? Isso é lei federal. É até 6%, não pode passar de 6%. Era 7,5%, voltou para 6%, até 6%. Então, esse até 6% é até 6%, porque eu vou puxar para 4%. Deixa o 6%. Como você pode devolver, então não tem problema. Deixa o 6%, eu vou administrar com responsabilidade. Então, veja só, é recorde essa devolução. Então, eu fico feliz porque eu administrei com ética, com respeito. Como o senhor disse na entrevista que o senhor fez comigo, né? O senhor entrega a Câmara como aquela sensação de dever cumprido, né? Dever cumprido, sem nenhum, mas sem a mínima preocupação, porque eu sei da minha limitação. Mas o que era melhor que eu entendi, eu fiz o melhor possível. Então, é claro que eu não agradei a todos, porque muitas vezes você tem que dizer não. E às vezes o não choca a pessoa. Pô, mas esse cara é fechado. Não é isso. É porque não tinha fundamentação. Me mandaram na Câmara, na presidência, assinado por quase todos os vereadores, se não todos, para eu ceder a nossa van, veículo van, para transportar um grupo de artistas até Montes Claros, para participar de uma pessoa falava pelos seus da equipe. Eu olhei assim, não faço, não vou colocar um bem público, ainda que é serviço cultural e coisa, mas eu não vou colocar um bem público a serviço de transportar pessoas, terceiros, que não é, na realidade, apesar de ser cultural, não é um produto de elevado interesse público. Então não vou fazer. Aí não cedi.
Chamei o camarada, falei, escuta, preste atenção, não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui fica bonitinho eu assinar aqui e mandar você fazer, mas eu não posso fazer por causa disso. Mostrei a regulamentação do uso do bem público, principalmente veículos. Aí eu falei com ele, mas vem cá, vou te dar uma contribuição do meu bolso. Eu dei R$500 para o moço, do meu bolso, para não tirar da Câmara. Ah, não, presidente, o que é isso? É cultura, eu não sei o que tem. Falei, então faça com o seu bolso, porque com dinheiro público não vai fazer. Como dizem, né, cada macaco no seu galho. Cada macaco. Outra coisa, Santiago, que eu confesso para você que eu tenho uma certa frustração, mas não por negligência minha, porque eu tenho tudo, data, hora, reunião, papapá, tudo detalhado. É o tal de concurso público. Se o concurso público fosse uma coisa de competência administrativa, eu pegaria e teria feito. Como é uma questão que passa pelo colegiado, votação em plenário, os vereadores pegam, observam a proposta, faz uma emenda, tem tempos de trâmite do projeto, outro pede vista, outro vem com outra emenda, outro vem com a subemenda, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Eu não consegui sequer colocar o concurso público, o projeto 32, o substitutivo do projeto 32, por causa de emendas, por causa de competência de comissões permanentes internas, CLJ, fiscalização financeira, orçamentária e tomada de contas, administração pública e políticas rural, são as três comissões internas que teriam que ver e fazer e acontecer, mas aí vem uma emenda, vem um pedido de vista, vem na realidade, sabe como é que é a coisa coletiva? Sabe como é que é a coisa? Então, eu prefiro não falar nada. Eu não tive condições de colocar, mas na realidade eu tenho todo o dossiê de toda a movimentação, protocolizei esse projeto em novembro de 2021. De abril de 2021, eu instituí uma comissão para debater com vereadores, fiz reunião com vereadores, instituí comissão para debater com assessores jurídicos dos vereadores, e daí por diante. Aí começou emenda daqui, emenda dali, pede vista, faz, acontece, tem coitado, a comissão tem que dar parecer, a outra tem que dar parecer, e coisa, e trâmite daqui, tramita dali, tramita da colar, tempo, mais tempo, não sei o que tem. Chegou e falou, você quer saber de uma coisa? Estou com o meu dossiê documentado, não foi negligência minha, é uma questão coletiva. Aí eu lamento, gostaria muito de tê-lo feito, mas não foi possível fazer na minha gestão. Desejo sucesso à nova mesa diretora para que ela possa ter sucesso em todos os seus atos. Isso aí. Inclusive o concurso público. É, isso aí. Pastor, nós temos mais assuntos para falar, mas aí eu vou ter que te convidar para uma outra, porque nosso tempo basicamente está estourando. Aproveitar então esse finalzinho aqui para deixar um espaço aí para o senhor mandar aí a sua mensagem final de ano, né? Falar sobre o seu futuro político também, se o senhor quiser falar. Quero né? fazer. Porque existem muitas falácias na cidade, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes que o programa Santiago Entrevista tem é a oportunidade para as pessoas virem cá e falar a verdade. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a todo Sete Lagoano que o meu desejo é que você tenha um final de dezembro, final de 2022 muito abençoado. A cultura natalina ainda coloca uma manjedoura com um bebê deitado. É cultura, né? Eu quero dizer que aquele menino Jesus não é mais menino. Ele viveu a vida dele, ele cresceu, ele se tornou homem, ele cumpriu a missão, que era oferecer salvação para todo que nele crê. Ele foi morto, crucificado, ressuscitou, foi assunto ao céu no terceiro dia. Ele voltará, não como menino, mas sim como rei,
Ele não será mais crucificado, ele voltará para buscar aqueles que deram crédito ao seu sacrifício. Inclusive, o Miqueias, capítulo 5, tem uma profecia dizendo: e tu, Belém, Efrata, Belém, Efrata, Belém que ficava às margens do rio Eufrates, e tu, Belém, Efrata, uma cidadela, uma aldeia, de ti não és de modo algum menor dentre as pujantes cidades da Judéia. De ti sairá o Salvador. Belém, no hebraico, é Bet-Lehem, casa de pão, padaria. E Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão jamais terá fome. Então, eu, respeitando a cultura e respeitando você, Sete Lagoano, sugeriria: faça do seu coração um trono e deixe que o rei seja entronizado e reine, governe a sua vida. Você será muito feliz e seu Natal será diferente. Desejo a você, sim, um Feliz Natal e um próspero, abençoadíssimo ano de 2023. Mas isto só se realizará se você reconhecer Jesus como o Salvador, Senhor e Rei. Felicidade para você, com muita paz e com muita saúde. E, Santiago, com relação ao futuro político, a política está no meu sangue. Na minha cidade natal, que eu não tenho acanhamento nenhum de dizer onde foi, porque é uma bela cidade também, a cidade das Palmeiras, chama-se Caratinga. Linda cidade. Eu nasci num distrito de Caratinga, e como Silva Xavier é para o centro urbano de Sete Lagoas. Então, em Caratinga, o meu pai e meu irmão mais velho, UDN e PSD. UDN e PSD. O meu pai era PCdista, e o meu irmão era UDNista, apaixonado com Jânio Quadros. Eu cresci naquele meio. Me lembro até hoje do jingle do Jânio Quadros. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, o povo agora está cansado de viver desta maneira. Quer dizer, todo candidato quer varrer a sujeira do outro. Uhum. Até hoje é assim, né? É brincadeira. Temos os caçadores. Mas na realidade eu fui criado nisso. Salvador da Pátria. Então, como a política está na veia, esse negócio de eu não serei candidato mais, isto não é uma realidade saída da minha boca, como peremptoriamente não serei mais candidato. Pelo contrário, estou com vigor, com saúde, e se assim estiver na ocasião em que vier a nova eleição em 2024, se Deus tiver este propósito na minha vida, eu pessoalmente não digo que não serei candidato. A possibilidade de candidatar existe, assim como a de não candidatar é remota. Porém, estarei lá, se Deus permitir, e dependendo das águas, do mover das águas, poderão contar comigo para continuar servindo Sete Lagoas como agente político, seja em que ponto for, em que área for, no Legislativo, no Executivo, ou em nenhum deles, eu estarei sempre servindo Sete Lagoas. Mas politicamente, fica aí no ar. Eu não deixo de ser candidato e nem estou lançando candidatura agora. Mas ninguém tem direito de falar por mim. Eu falarei na hora certa. É isso aí. Pastor, muito obrigado. Desejo também um final de ano maravilhoso, né? Uma gestão de 2 anos aí, voltando como vereador, né? Espero que o senhor esteja trabalhando muito como sempre, né? E conte conosco aqui. Né? Obrigado. Estarei mais livre, né? Porque agora eu posso ir mais para as praças, ao encontro da comunidade e representá-lo de forma mais efetiva, porque enquanto presidente da Câmara a gente realmente é muito absorvido, toma muito mesmo o tempo da gente. Quando se administra com a seriedade, com a responsabilidade com que eu administrei,
é muito sério, é severo, o negócio é pesado. Mas graças a Deus foram 2 anos de experiência, 2 anos muito profícuos, e eu espero ter prestado a Sete Lagoas, como gestor da Câmara Municipal, um bom serviço. Pelo menos eu me esforcei para tal. Então eu agradeço muito você por me trazer aqui mais uma vez e evidentemente que eu estarei sempre à disposição. Ok. E como cidadão sete lagoano, te agradeço pelos 2 anos de administração da Câmara Municipal, que eu sei que foi muito boa, né? E a gente tem só que agradecer mesmo, né? E desejar sucesso aí, né? Nos seus 2 anos de mandato como vereador. Obrigado. Gente, eu acho que para um bom entendedor, meia sílaba basta, né? Eu sempre falo isso aqui e é nas palavras, né? Que a gente às vezes consegue prever o futuro, né? A gente sabe aí que o próximo presidente da Câmara, que é o Caio Valassi, terá sim uma responsabilidade muito grande. Seu tempo vai diminuir como gestor do seu próprio gabinete, vai ter que gerir a Câmara, vai ter que estar presente em vários momentos. Então vai ter uma vida diferente, com certeza. A gente também espera que ele tenha sucesso, né? E pastor Alcides, provavelmente você pode já estar botando o nome dele aí como pré-candidato ou a prefeito, ou a vice, ou então a vereador, viu? Mas como se diz, né? O leão está vivo. É isso aí. Parabéns, pastor, e sigamos em frente. Espero estar com vocês aqui também, né, nesses 2 anos de muita coisa que vai acontecer na nossa cidade. Um abraço para você, né, um abraço para você de todo o país que esteve conosco no nosso Santiago Entrevista, e também a você de Sete Lagoas, um final de ano aí maravilhoso. Até o próximo Santiago Entrevista.